Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Bom, antes de começar vou fazer aqui um exercício que tenho que procurar me lembrar sempre em outros vídeos, né? Que é vos pedir que se inscrevam também, que me sigam lá no Instagram, né? Eu tenho um Instagram, cujo link está aqui na descrição, que se chama @tomatalarister. Bem tranquilo de me achar, né? Lá também abordo sobre esses assuntos e acredito que vão amar bastante. Bom, hoje eu vou fazer mais um react. Vocês sabem como é que o YouTube funciona, né? Você vê um conteúdo, daí ficam te recomendando com outros conteúdos parecidos, né? Eu fiz alguns reacts de uma galera cristã e foram aparecendo shorts de mais outras pessoas que são cristãs, né? E claro, né? Como eu não posso deixar passar batido essas falácias, decidi compilar alguns deles para poder fazer alguns reacts, né? E hoje eu estarei reagindo a essa menina daqui, a Lu Alone. O nome dela é Alone, significa sozinho ou sozinha em inglês, né? Bom, então estarei reagindo a Lu Alone. Parece que ela é uma pastora. E falou algumas coisas assim que não concordei, por isso obviamente estou aqui fazendo esse react, né? E gostaria de lembrar aqui algo para o pessoal que é cristão ou que é crente de seja lá qual for a religião, que acompanha os meus vídeos, né? Ou está acompanhando agora pela primeira vez esse vídeo. Eu não criei esse canal para falar mal de pessoas que são crentes, que têm uma fé. Eu falo mal de ideias. Há ideias que são muito mal construídas, há ideias que são falaciosas, que levam pessoas ao engano. E, infelizmente, a comunidade cristã, principalmente aqueles que se posicionam, dão as caras pela internet e em outros lugares para falarem sobre sua fé, usam muito de falácias para fazerem propaganda desse tal Deus deles que acreditam que existe, que no final das contas não existe. E existem vários motivos para poder se provar que esse Deus não existe, mas esse já é outro assunto, né? Então, a questão aqui é combater ideias e não pessoas. E há uma exceção aí. Se a pessoa já vier e for desrespeitosa comigo de primeira, eu também vou ser desrespeitosa com ela. Tem que haver respeito no meio. Uma mão lava a outra. É assim que as coisas funcionam, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam a parada. Vou aqui continuar. Ela fez um vídeo cujo tema é Ensine seus filhos a amarem Jesus. Dei uma olhada antes e o que ela disse foi praticamente que é bom os pais fazerem lavagem cerebral, doutrinarem as crianças, né? Para elas não aprenderem como realmente as coisas são e como realmente as coisas funcionam. Então vamos lá ao vídeo da nossa bonitinha aqui. Eu estudei num colégio ateu. Os professores eram ateus. E às vezes as pessoas... Tá, eu entendi o que ela quis dizer, né? Ela estudou num colégio onde os professores eram ateus, mas isso não faz com que o colégio em si seja um colégio ateu onde se prega o ateísmo, onde se força o ateísmo para as pessoas, né? Penso eu, não tenho a certeza mesmo se existe alguma escola que seja assim, mas penso eu que existem particularidades, né? As escolas, colégios, tanto faz, são laicos. E se nós formos observar, existem escolas laicas, existem escolas que pertencem a alguma denominação religiosa. Umas que são mais extremistas e outras que são mais laicas também, dentro de escolas que pertencem a denominações religiosas, né? E o que que acontece? Dentro de escolas laicas que não têm vínculo com nenhuma igreja ou algo assim do gênero, né? Os professores têm suas particularidades. Eu não nego que há pessoas ou professores que poderiam tentar, de alguma forma disfarçada ou proposital, pregar o ateísmo, algo assim do gênero, né? Cada um é cada um. Mas nós nunca vimos um movimento corriqueiro de professores que são ateus tentando desconverter alunos que são crentes, que fazem parte da sua turma. Inclusive isso acaba sendo uma coisa muito fantasiosa que já vimos na mídia também, né? Como vocês podem muito bem observar, né? Acaba sendo uma parada muito mais fantasiosa para tentar ludibriar uma parcela de crentes. Mas enfim, vamos continuar aqui. As pessoas perguntam, Lu, como que você não desviou? Porque antes de eu ir aprender qualquer coisa na minha casa, a gente tomava o café da manhã em família, todos juntos, com a Bíblia, e a gente fazia o devocional em família. Ou seja, na escola ela poderia aprender sobre história, sobre geografia, ciência, um pouco de filosofia, religiões também, né? Infelizmente, em escolas onde prega-se religiões, só pregam mais a religião cristã aqui, né? Enquanto deveriam pregar ou trazer uma visão mais panorâmica das religiões no mundo inteiro para as crianças, né? Mas se focam só numa. Mas enfim, né? Na escola ela foi aprender esse tipo de coisas, né? Mas para não se desvirtuar, para não se tornar uma descrente ou
criar muitas dúvidas a respeito da sua fé. Ela disse o quê? Que em casa faziam devocionais, estudavam a Bíblia e por aí fora, né? Ou seja, os pais dela faziam lavagem cerebral nela para que continuasse a acreditar em Deus. Da mesma forma que as igrejas também fazem isso. As pessoas vão para igrejas e têm isso como algo que faz parte da sua rotina, algo que já está marcado no calendário, né? Tem dias prontos para irem às igrejas. E isso funciona como que como uma lavagem cerebral. Porque quanto mais a pessoa fizer esse exercício repetidas vezes, estiver no meio onde as pessoas também acreditam nas mesmas coisas, ela vai estar convencida de que realmente tudo aquilo que ela lê na Bíblia, de que o Deus que está descrito na Bíblia é real, que existe mesmo. Mas no fundo é um exercício psicológico para fazer com que a pessoa não fique criando dúvidas ou mesmo se afastar daquele meio, né? Porque geralmente quem se afasta desse meio, da comunidade, da igreja como instituição em si, se torna um pouco mais livre e é um livre pensador um pouquinho mais aguçado, né? Mais refinado do que quem está dentro de uma igreja. Acaba sendo assim, né? Então, ela foi doutrinada em casa, sofreu lavagem cerebral em casa para acreditar em Deus. Por quê? Para que quando fosse na escola e ouvisse alguma coisa que fosse contra a sua crença, que rebatesse a sua crença, ela não ficasse desestabilizada. Então é basicamente isso daí que dá para ver que aconteceu com ela, né? Ou que os pais dela fizeram com ela. Então, cada dia, primeiro meu pai ensinava, depois quando a gente era muito criança e depois quando a gente começou a crescer, ler, etc e tal, a gente lia um capítulo da Bíblia e cada filho explicava para os irmãos. Se estava errado, meu pai corrigia e tal, mas a gente aprende. Ou seja, ela disse desde que era menina, né? Com seus irmãos e tudo. O pai a ensinava tais coisas da Bíblia, liam capítulos e ficavam interagindo entre eles para ver se realmente entenderem. O pai ia auxiliando naquilo. Só que tem algo bem interessante aqui, né, que me veio na cabeça agora. Ela era uma menina e não só ela, como muitos pais também fazem isso em casa, né? Fazem devocionais, fazem alguns estudos com seus filhos, crianças ainda, né? Mas será que esses mesmos pais pegam, por exemplo, Números 31, o livro de Números, capítulo 31? Será que esses pais mostram para as suas crianças que o Deus, Jesus, o todo amoroso, bondoso, né, ordenou que matassem meninos e poupassem só meninas virgens? Para ela que é uma mulher, será que o pai dela alguma vez falou para ela quando era criança que Deus mandou matarem meninos e pouparem meninas virgens? Imagino que não, né? Então, vão sempre pregando aquelas coisas bonitinhas para as crianças, escondendo essas atrocidades. Para os adultos também escondem essas atrocidades, né? Vão pregando só coisas bonitinhas. Mas ela foi uma menina, foi uma criança. E se o pai dela não mostrou tal coisa, é porque a crença dela não é lá um mar de rosas, né? O que ela acredita, esse ser que ela acredita que existe, esse tal de Jesus, não é lá um mar de rosas, né? Enfim. E eu lembro na minha adolescência, quando os ataques começaram a vir, quando na escola, meu colégio pós-cristão, então quando os professores falavam Deus não existe, eu era lembrada daqueles milagres que eu tinha lido de manhã na Bíblia. Deus manda o maná. Deus estava fazendo chover maná. Achei por acaso que estava procurando algo aqui, como alguma história de milagre aqui, né? Acabei achando aqui em Êxodo 16 sobre o maná, né? Partiram de Elim, toda blá, não sei o quê. Esses milagres que ela está falando, só existe aqui, ó. De capa a capa, assim, ó. Dentro desse livro aqui. Ela nunca presenciou um milagre de verdade na sua vida, que seria, por exemplo, um membro de alguém que é amputado crescer. O que acontece é que eles pegam coisas genéricas, bem genéricas assim, né? Coisas que a ciência também ainda não conhece tão bem, que o ser humano desconhece. Daí apontam lá, olha o milagre de Deus acontecendo. Mas coisas como, por exemplo, fazer crescer um membro de alguém que
foi amputado. Ressuscitar um morto, alguém que já está podre na cova, que já virou pó, ossos, sei lá o quê. Tanto faz, né? Que esteja num estágio já que não tem mais como, não tem volta mesmo. Ressuscitar um morto, assim, não acontece também. Mas nesse livro aí, tá escrito isso daqui, né? Lázaro já estava podre aí, ressuscitaram um cara. Um monte de gente também ressuscitou na ressurreição de Cristo. Que mais? Que mais? Que mais? Um homem dividindo o mar ao meio. Homem andando sobre as águas. Ou seja, esses tais milagres que ela disse aqui, né? Disseram para ela, quando disseram para mim, Deus não existe. Eu fiquei me lembrando dos milagres que eu li. Óbvio, né? Que leu. Os milagres que ela leu. E não que ela presenciou acontecendo. Tal como alguns que estão escritos aqui nesse livro. No livro pode estar escrito qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas quer dizer que de facto essas coisas irão acontecer ao vivo para ela? Não. Ela nunca viu alguém sendo ressuscitado, nunca viu alguém tendo os membros regenerados. Coisas assim do gênero que são bem desafiadoras mesmo. Nunca viu na sua vida. Mas daí falaram para ela que Deus não existe. E para rebater a ideia fez o quê? Foi ler e viu milagres. Então Deus existe, porque leu num livro que está escrito que há um Deus que faz milagres. Vai entender a lógica do pessoal, né? Mas enfim, continuar aqui vendo o vídeo da bonitinha, né? Ela é muito bonitinha, tenho que aproveitar também e olhar bem o rostinho dela. Da palavra de Deus que já tinha enchido meu coração. E eu falava, é impossível que Deus não exista. Então isso aconteceu. Eu vou continuar, só até fiquei sem palavras. Por causa do exemplo que eu tinha na mesa. Porque os meus pais, juntos comigo, liam a palavra de Deus. Então, pai, começa a ler a Bíblia junto com teu filho. Pai, comece a fazer lavagem cerebral nos seus filhos. Por mais que elas vão para a escola e aprendam coisas de como realmente a realidade é, né? Façam ela ignorar aquilo, façam ela estudar só para tirar notas para passar. Mas façam lavagem cerebral igual, né? Para elas acreditarem num Deus que nem tem prova da sua existência. Para acreditarem num Deus que exigia prepúcios. Num Deus que mandou matar mandou matar meninos, mulheres que coabitaram com algum homem, crianças de peito, ou seja, recém-nascidos, mas que mandou poupar meninas virgens. Num Deus que cometeu um genocídio, que matou milhares de pessoas e que provavelmente haviam lá muitos bebês, muitas mulheres grávidas também. Estou me referindo especificamente do dilúvio. Por que eu gosto de trazer essas atrocidades à tona? Porque é um elefante, essas atrocidades, né? É um elefante que os crentes tentam esconder dentro de uma caixa de fósforos. Não tem como esconder. Tem que esfregar mesmo na cara, mostrar na cara essas tais atrocidades, né? Um Deus que regulava a escravidão, em vez de abolir a escravidão, ficou lá regulando, como se fosse uma coisa normal, né? Um Deus que era de boas com um povo que tratava mal as mulheres, né? Era de boas com aquilo. Um Deus que criou mulheres com um mecanismo natural de menstruação, mas que chamava aquilo de imundície. Mas foi ele próprio quem projetou a mulher assim. Mas ao mesmo tempo era uma imundície. Vai entender, né? O que acontece? Os cristãos mais modernos, né? Esse pessoal que se vê muito pela internet, eles deveriam ter uma Bíblia própria, que deveria estar voltada mais para o cristianismo. Deveria ser uma Bíblia misturada com uma espécie de gnosticismo, né? Porque ignoram muito o Deus do Antigo Testamento, apesar de associarem ele com Jesus Cristo. Ignoram bastante. O que eles mais pregam é sobre Jesus, é amoroso, é bom, blá blá blá, toda essa coisa aí, não sei o que, por aí fora, né? Mas se esse Deus é Jesus, então quer dizer que no Antigo Testamento essas atrocidades, vinganças e por aí fora que foram feitas por esse Deus, também foram feitas por Jesus, porque Jesus é Deus, não é? Então por que não falam esse tipo de coisas? Só se focam mais em coisas bonitinhas, né? Por isso é que deveriam criar uma Bíblia própria, para falar só dessas coisas bonitinhas, dessas doutrinas que inventam, né? E tentar desvincular isso da Bíblia. Mas enfim. Arrasta teu filho para amar Jesus. Acabou já. Se eu tiver filhos, né? Se um dia eu tiver filhos, não vou pregar para eles nem ateísmo, nem cristianismo, obviamente, né? Vou deixar que elas sejam mais livres, que tenham um pouco de pensamento crítico.
Mas isso quando forem um pouco mais desenvolvidos, né? Porque enquanto crianças é bom orientar a criança. Eu não orientaria pregando algo que eu não acredito, né? Num Deus da Bíblia, algo assim do gênero. Mas deixaria a criança um pouquinho mais solta e que desenvolvesse principalmente o seu raciocínio crítico. O que essa menina nos mostrou aqui, o que essa moça nos mostrou aqui, é que o que o pai dela fez, que muitos pais fazem, que são crentes, é fazer o quê? Matar o raciocínio crítico das crianças. Pessoal, se não dependesse da comunidade em que alguém está inserido, se não dependesse da sociedade em que essa pessoa está inserida, em outras palavras, se o indivíduo não tivesse essa pressão social de que tem que acreditar em alguma coisa ou acreditar especificamente no Deus cristão, muitas pessoas pegariam a Bíblia, iriam ler e não acreditariam se não houvesse essa pressão. Se a Bíblia fosse um livro que você poderia pegar, ler e decidir por conta própria acreditar ou não, sem a pressão social, sem ter sido doutrinado desde criança e por aí fora, eu não duvido que muitas pessoas não iriam acreditar no que está escrito aqui. Poderiam tirar alguns ensinamentos, que é diferente de acreditar que o Deus descrito nesse livro é real. Alguns ensinamentos, sim, são bons, que estão aí. Embora haja outros também que são nada a ver, né? Mas enfim, o vídeo de hoje é esse daqui, né? Espero que tenham gostado. E pretendo fazer mais outros vídeos de React, né? E mesclar com outros também que serão de assuntos que estão voltados mais para um outro campo, filosófico, algo assim do gênero, né? Então é isso daí, pessoal. A gente se vê numa outra ocasião. Fiquem todos em paz. Até mais.